Boa tarde. N anos. Bem, vocês depois desta análise que o Louceiro fez podem perguntar, com fundamento, então por que diabo é que é preciso aparecer outra proposta global? Bem, a análise foi impecável. Aliás, se nós observarmos o documento apresentado pelo Secretariado, ele é de grande profundidade, isso é indiscutível. Simplesmente, para além dessa profundidade de análise, há uma lacuna ali. São definidas linhas assim muito gerais e não há propostas, quase que não há propostas concretas. E o que é? Provavelmente será suprido com uma moção de estratégia. É provável. Simplesmente neste momento eu não conheço nenhuma moção de estratégia. Ora, vocês todos sabem, isto é uma coisa que acontece com frequência nas escolas, e nem falo nas redes sociais, que é o seguinte, os sindicatos, e quando dizem sindicatos, referem-se nomeadamente à FENPROF, não apresentam nada, não se sabe quais são as propostas. Vocês sabem que isto é recorrente ouvir este tipo de conversa. Está que a malta contrapõe a esta proposta, a aquela, não sei o que mais. Bem, o problema é isto. Ou há um conjunto de propostas muito concretas, muito objetivas, e que têm que ser divulgadas entre os professores, ou então perde-se o aspecto propagandístico que é fundamental. E não é para a opinião pública, ou para a opinião publicada. É entre nós que essa propaganda é fundamental. Propaganda e contra-propaganda. Porque nós somos bombardeados sistematicamente através dos meios de comunicação social de ações de desinformação, ações de difamação, por vezes, do movimento sindical docente. Sindical em geral e principalmente do movimento sindical docente. Isto tem que ser combatido. É certo que nos últimos anos a ação da FENPROF no aspecto de informação e propaganda melhorou muito. Há 10 anos era francamente fraca, a nosso entender. Melhorou muito desde essa altura. Vamos à página da FENPROF e temos lá informação atualizada, sintética, bem estruturada. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas veem apenas coisas pontuais. Houve uma concentração por causa do problema A ou do problema B. Um abaixo-assinado por isto ou por aquilo. Todas essas ações pontuais são importantes. É indiscutível. Agora, elas têm que ser enquadradas num todo global. E esse todo global é que tem falhado muitas vezes, essa visão global é que tem falhado muitas vezes, nomeadamente no aspecto de divulgação junto dos colegas. Nós, um colega, por exemplo, que é do pré-escolar, vê, está aqui a minha reivindicação do pré-escolar. Outro que é do preparatório, ou do segundo ciclo, ou do terceiro, ou do secundário, pode lá haver outra. Quem está à espera de vinculação, pode lá haver outra. E isso tudo, como é que se articula? É claro que as reivindicações particulares são fundamentais. Mas se não houver uma articulação entre elas, todo é enfraquecido. E o que nós pretendemos com esta proposta é, precisamente, apontar, e vocês viram isso, provavelmente leram a proposta, um conjunto de reivindicações que são estruturantes, que são fundamentais. Desde logo, a questão que é pacífica dos professores dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Pronto, essa nem vale a pena falar quase. Depois, uma coisa importantíssima, que é a vinculação dos professores contratados. É inconcebível que 1/3 da classe profissional docente, e não estamos a falar de alguns colegas que vão substituir quem está com uma licença de parte, quem esteve doente por 1 mês, por 2, por 3, pessoas que estão ano após ano, anos a fio, com horários completos ou quase completos, e o quase completos com a atual legislação dita de norma travão, significa que se não for completo, nunca mais entram, podem ter 15 anos com horários de 20 horas ou 18 horas e nunca mais entram. Vocês não conhecem tão bem como nós. Essa é outra questão fundamental. Outra questão fundamental e estruturante é o combate à ofensiva de municipalização, começou com o anterior governo e que este continuava a avançar a toda a força, com mais força ainda que o governo anterior. Se nós consentirmos, o contador aqui não está ligado, eu agradecia quando faltassem 3 minutos me dessem um aviso. Está bem? Obrigado. Nem assim que chegaste. Pois. Desculpa a interrupção. Se nós deixarmos, se não conseguirmos obstaculizar o processo de municipalização, isto é destruição praticamente da atividade sindical. Isto é o garrote nas escolas. Em grandes cidades, Lisboa e Porto, vocês dirão, as câmaras não se vão chatear muito com o assunto. Não vão. Basta ver o que disse
o Medina e o sujeito lá do Porto, como é que é o... Pá, agora esquece o nome dele. Exato, pá. Epá, eles entenderam-se, querem mais competências, querem mais força, o Moreira, querem mais força para poderem atuar junto das escolas. Para atuar junto das escolas para quê? Para fazerem obras. Para isso não precisam de mais força, de mais legislação. Eles querem controlar as escolas. E se formos para escolas no interior, onde por vezes o agrupamento é o próprio Conselho, aí se o Presidente da Câmara for um ditador seco, controla aquilo como tenta controlar tudo. E nós conhecemos N casos desses pelo país, sem ser nas escolas. Epá, outra questão fundamental, que tem que se pôr em causa. Os colegas que se aposentaram e que as pensões se vão degradando. Vão-se dizer, também os salários no ativo se degradaram. É indiscutível, mas as pensões de aposentação estão-se a degradar cada vez mais. Há uma questão que era fundamental estabelecer como reivindicação. Não é a indexação aos salários do ativo, porque a indexação pode ser a 40%, a 60%, a 0,5%. Pronto. A equiparação das pensões de aposentação aos salários do ativo para as pessoas que têm idênticas habilitações e mesmo tempo de serviço. Não é admissível que um colega que se aposentou com 40 anos de serviço há uns quantos anos e com uma licenciatura esteja com uma pensão inferior àquele que se aposenta agora em mesmas condições. Isto não é aceitável. Essas situações de discrepância, de injustiça relativa têm que ser eliminadas. Outra questão ainda, e esta afeta os colegas contratados. Vocês sabem, quase certamente que sabem disto, a maioria, muitos desses colegas estão com horários incompletos. E é claro, ganham menos, têm um horário inferior, ganham menos. Até aqui não é tudo bem porque eles deviam ter horário completo, mas ganham menos. O que é que acontece com a Segurança Social, que é o regime de proteção social, ou de pseudo-proteção social de quase toda a malta que está neste momento como contratado? Não só os descontos são inferiores, porque são sobre um salário menor, como lhes estão a contar menos tempo de serviço. Para dar um exemplo, um colega que esteja com 11 horas, um horário de 11 horas, trabalha um ano inteiro e contam-lhe 6 meses de serviço. Vasconcelos, faltam 3 minutos. Obrigado pelo aviso. Reparem nisto. Isto pode ter implicações fortíssimas e tem em muitos casos, se o colega não tiver um horário completo, não tiver um horário anual, e não tem os 6 meses do período de garantia para ter subsídio de desemprego. E quando se aposentar daqui a 15 ou 20 anos, que aposentação, que pensão é que ele vai ter? Para além da redução que todos nós teremos, ele vai tendo uma redução maior, porque o cálculo é feito sobre um período de tempo de descontos muito inferior. Esta é outra questão que tem que ser vista. E para não falar no aspecto da gestão democrática, que é sempre batido por nós e que, enfim, nenhum governo lhe agrada isso, porque eles querem controlar as escolas e com a municipalização querem controlá-las ainda mais, descentralizando o poder. Reparem-me em relação à municipalização, nós temos exemplos muito maus. No Brasil, não é exatamente a municipalização, nos Estados Unidos, em Inglaterra e aqui ao lado em Espanha, com as comunidades autonómicas, em que há estatutos diferenciados de comunidade para comunidade. Nós poderemos ter, se isso for para avante, dentro de alguns anos, os sindicatos a terem que negociar não com uma entidade, mas com 10 ou 15 ou 20 entidades diferentes. E a partir completamente da atividade sindical. Estes são aspectos muito importantes e que nós temos que ver. Eu penso que isto tem que ser apontado claramente para os professores, todos estes aspectos, com linguagem muito simples. É só. Obrigado. Não gastei 10 minutos. Obrigado, Vasconcelos.